A paz do Senhor a todos. Bem-vindo ao canal Escrituras Expostas, pois neste canal estarei postando aulas teológicas sobre várias disciplinas de teologia. Ainda estamos na disciplina Iniciação Teológica. Hoje já é a parte 4 e vamos que vamos. Bom, essa parte 4 a gente vai falar sobre fontes da teologia. Por exemplo, onde surgiram, né, tantas provas, tantas evidências teológicas? Vem da onde? Aqui eu cito três coisas, né? O que que a gente vai falar sobre isto nesta aula? A primeira é a natureza, segunda, as escrituras sagradas, terceiro, a igreja, né? Esses são os principais fatores que vamos aprendermos hoje, mas existe vários outros fatores, por exemplo, a sociedade, né, o homem, vários outros ricos conhecimentos, mas a gente vai focar mais apenas nesses três com clareza. Vamos, primeiro, a natureza. No que concerne à existência aos principais atributos de Deus, a natureza é a primeira fonte. Teólogos e cientistas naturais estão de acordo neste aspecto. Davi declarou que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Salmos 19:1. Paulo ensinou aos cristãos de Roma que Deus, seu poder, sua divindade e suas atividades são claramente vistos e entendidos por meio das coisas que ele criou. Bom, nesta parte se fala natureza, no que é visível ao ser humano, né? Os céus, as estrelas, o sol, a lua e vários elementos naturais, gente. Porque quando a gente olha para esse cenário desse arquiteto divino, a gente se depara que há uma perfeição imensa nas áreas naturais. Você percebe que faz sol, dia, já à noite é lua, tudo coordenado, tudo no mesmo instante, no mesmo momento, né, de forma organizada. É ignorância brutal do ser humano dizer que tudo é simples. Como diz a fala do doutor Enéas Carneiro, tudo é extremamente complexo. Nenhuma gota d'água é simples. É ignorância brutal do ser humano. Vamos. Os céus manifestam a glória de Deus, gente. Isso é tremendo. O firmamento, as obras de suas mãos. Os firmamentos no hebraico se chama expansão. As expansões do céu. Em Gênesis 1 fala das expansões dos céus que são para as aves, né, até o limite das aves. E no capítulo 1, versículo 14 e 15, fala sobre a expansão dos céus, sobre as estrelas, o Sol e de vários planetas que Deus criou. E vamos ver a parte de Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 18 e 20. Vamos ler tudo logo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Porque o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem
pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis. O poder de Deus é visto na criação de todo. É nossa ignorância humana que discorda isso, né? Vamos. A segunda parte, as escrituras sagradas. O mundo antigo conheceu muito Deus, perdão, sobre Deus, através de revelações pessoais que fazia a muitos homens. Mas a tradição corrompeu as informações daquela revelação. Por isso, Deus nos deu uma revelação escrita, perene e infalível, as Escrituras Sagradas ou a Bíblia. Nelas, Deus revela ao homem tudo quanto precisa saber a seu respeito, ao passado e ao futuro, permitindo-lhes uma compreensão do presente e uma perspectiva do futuro. Isso aqui é evidente, né, da os meios riquíssimos teológicos veio das Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas não é um livro fictício, não é um livro imaginário, feitas por mãos, por mãos humanas, porque mesmo que tenha sido escrevido por mãos humanas, isso não provém da imaginação fictícia, imaginária, fantasiada do ser humano. Isso não proveio dele, isso proveio de Deus. Deus mesmo quis se revelar. Se o Espírito Santo não inspirasse Moisés para escrever os Pentateucos, os 5 livros de Gênesis a Deuteronômio, se o Espírito Santo não inspirasse Isaías a escrever, se o Espírito Santo não inspirasse os apóstolos escreverem, a gente não teria nada como prova, como ferramenta para a teologia, para a existência de Deus. Terceiro ponto, a igreja. Bom, a comunidade das pessoas que professam fé em Jesus Cristo e que procedem nesta vida conforme seus ensinos. Esta é a igreja. Este é um fato teológico dos mais ricos e que mais tem inquietado aqueles que negam a existência de Deus. Todo o labor teológico, de forma metódica e sistemática, tem sido desenvolvido em função da existência da Igreja. Nestes 2000 anos de vida terrena, nós quais têm sofrido os mais cruentos ataques dos inimigos e dos quais tem saído vencedora absoluta. A igreja então, tem muito que dizer e ensinar àqueles que se dedicam a estudo das verdades divinas. Pronto. A igreja, pessoal, é uma fonte também confiável da teologia. Porque foi a igreja. O que é igreja, primeiro, né? Igreja, se você pesquisar, até mesmo no Google, fonte mais fácil. A igreja é um termo elaborado por um grupo de pessoas organizadas em um lugar. Ou seja, não é o lugar que é valorizado, que é importante, mas são as pessoas que estão neste lugar. As pessoas que estão neste lugar fazem deste lugar algo mais valioso, porque nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é uma. Nós somos templos do Espírito Santo. Eu sou um templo, você é um templo.
Espírito Santo, que só Ele pode coabitar em você. Então, por meio da conversão de Cristo, o Evangelho veio se espalhando através dos apóstolos, expandindo, e cada vez a igreja foi perseguida, porque isso não está vindo agora. Isso já foi desde lá dos inícios do tempo de Moisés, né? Quando o Israel crescia, Faraó levantava sentenças, levantava leis para que Israel não crescesse como igreja, como povo, porque a igreja é um povo de Deus. Então, isso não está anexado agora. O próprio Jesus, né, vai dizer algo tremendo em Mateus capítulo 16, versículo 18. Deixa eu pegar aqui. Mateus 16, versículo 18. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Jesus postou uma promessa sobre a igreja, onde que o inferno viria, mas que ele não ia permanecer de pé contra a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E o inferno não vai prevalecer segundo a palavra do Senhor Jesus. Amém. Bom, quem não se inscreveu nesse canal, faça a sua inscrição. Deixa uma mensagem aqui de John. Somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. Aleluia. Somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. O Senhor Deus é autor da vida, o autor de tudo. Deus em Cristo Jesus nos abençoe.